Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise de projetos de jogos digitais. A aula de hoje, pessoal, nós vamos começar um novo ciclo dos nossos cursos, certo? Com a última aula, com a aula de módulos, nós terminamos uma parte mais simples, certo? Mais básica. A partir de agora, são códigos mais... um pouco mais avançados. Não vou dizer, nossa, que diferença. Não, certo? Mas vai ser uma coisa um pouco mais formal que nós vamos programar. Nós vamos começar com a programação orientada a objetos a partir de agora. Nós vamos entender finalmente o que são métodos, a quem que eles pertencem e todo esse tipo de coisa. Beleza? Vamos lá então, não vamos perder mais tempo. Os objetivos para hoje são quais? Nós vamos entender por que a programação orientada a objetos é um passo além da simples ter funções e módulos. Nós vamos definir os 4 princípios básicos da programação orientada a objetos. O que é uma classe, o que é um atributo, o que é um método, o que é um objeto. A gente vai, obviamente, diferenciar entre classe e objeto. Nós vamos criar nossas próprias classes no Python. E nós vamos entender o que temos dentro de uma classe. Tá? A gente vai começar com a parte mais teórica, primeiro. Depois a gente vai ver em Python. Na última aula, onde que nós paramos? Ora, nós aprendemos módulos, certo? Nós vimos como organizar eles. E o que é um módulo, né? O módulo é um mero arquivo .py. Nós vimos como importar funcionalidades de um módulo em outro módulo, certo? Usando import. E vimos como usar pip para instalar bibliotecas. Só que nós temos um problema ainda. Como representar coisas do mundo real que têm características e têm ações de forma conectada? Por exemplo, eu tenho um carro. Um carro ele tem uma cor e tem um modelo, são características de um carro. E um carro ele pode ligar, ele pode acelerar, são ações. Como que eu vou agrupar tudo isso de forma lógica? Ter somente módulos e ter somente funções começa a ficar muito limitado para problemas maiores, certo? E aí que entra a ideia de programação orientada a objeto, certo? Programação orientada a objeto ele é um paradigma de programação, um estilo de programação. Que vai o quê? Organizar nossos códigos em torno de objetos, obviamente. O que é um objeto, certo? O objeto vai ser uma entidade, certo? Que agrupa dados e comportamentos relacionados. Ele vai ser a representação concreta de uma classe. A gente já vai entender classe, certo? Vamos começar com classe. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho carros, certo? Eu tenho um hatchback laranja, eu tenho um SUV azul, eu tenho um esportivo amarelo. São carros diferentes. Perfeito, Arthur. São carros diferentes, certo? Cada um tem características diferentes. Certo? Um é laranja, um é azul, outro é amarelo. Um é um hatchback, um é um SUV, um é um esportivo, certo? Tem 4 portas, tem 2 e por aí vai. Mas são todos o quê? Carros ainda assim. Tá? Eles vão ter todos o quê? Características semelhantes. Todo carro acelera, todo carro freia, todo carro... Você pode ligar o pisca, você pode ligar o rádio e por aí vai. Eu tenho uma classe, então, carro. Certo? O que é uma classe, então? Ela é um molde, ela é um projeto, é uma planta baixa, é um blueprint, certo? E ela vai servir como o quê? Como um modelo para criarmos um objeto. Né? Para eu ter um objeto carro específico, certo? Eu não tenho um carro, uma coisa genérica. Não, você tem lá o teu Honda Fit 2018 amarelo, certo? Carro, certo? É uma abstração, uma ideia, um conceito genérico. Pode até colocar do lado aqui. É dentro da minha classe, desse modelo, que nós vamos definir o quê? Os atributos e os métodos que o objeto do tipo carro vai ter, por exemplo. Certo? Por exemplo, a classe carro ela vai definir que todo carro vai ter uma cor, vai ter um modelo, que todo carro pode ligar e desligar.
certo? A cor que o meu carro vai ter, o modelo que o meu carro vai ter, eles podem ser diferentes. Mas todo carro tem uma cor, todo carro tem um modelo, certo? E eu vou definir as ações também que todo carro pode fazer. Ah, todo carro pode ligar, todo carro pode desligar, acelera, freia, por aí vai. Então, nós temos características que todo carro tem. Essas características, como cor, tamanho, tipo, modelo, status, placa, chassi, o que for, nós chamamos de atributos. Certo? Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Isso aqui é ridiculamente importante. Nós temos a classe, então, que é um modelo, uma forma, certo? Que definir o quê? O que os objetos carros vão ter? Né? O objeto real, concreto, que eu vou criar a partir desse mod vai ter. Todos os meus carros, não importa se ele é um hatchback laranja, se ele é um SUV azul, se ele é um esportivo amarelo, vão ter esses atributos, essas características. O valor desses atributos pode ser diferente, mas todos eles vão ter, certo? Os atributos são o que então? São características, são propriedades dos objetos, certo? Eles vão representar o estado de um objeto. Por exemplo, para carro, o que eu teria de atributos? Um atributo cor, eu tenho um atributo modelo, tenho um atributo ano, um atributo placa, um status, ele está ligado, se ele está desligado, certo? E o que mais que a minha classe carro vai ter? Eu vou definir dentro da minha classe carro os métodos. O que são métodos? São ações que o meu carro pode fazer. Ora, meu carro ele pode ligar, ele pode desligar, acelerar, frear, abastecer, ligar farol, ligar rádio e por aí vai. Professor, método, nós já ouvimos esse nome antes, certo? Nós vimos, por exemplo, os métodos da string, os métodos da lista, certo? Eu quero adicionar um elemento dentro de uma lista, a gente tinha o método append, que é adicionar ao final da lista. E o método append, ele só funciona para a lista. Eu não posso usar um append em string, por exemplo. É esse mesmo método? É esse mesmo método. Quando eu digo que um método é uma função que pertence a alguém, eu estou dizendo que um método é uma função que pertence a uma classe. Existe uma classe lista que tem um método append. E todas as listas que eu criar, são objetos de lista, vão ter o método append. Na string, o método split, por exemplo, certo? Todas as strings têm o método split. Né? O método split ele está onde? Ele está dentro da classe string do Python. E toda string que eu crio é um objeto da classe string. Tá fazendo sentido? Seu Arthur, seu Caleb, seu Pablo. Aqui, seu João, seu Pedro. Aqui pensando de forma teórica. Não vamos pensar em código ainda. Tá? Na teoria. Faz sentido isso? Ou não? O que vocês me dizem? Faz. E o resto da galera? Dona Isabelle, seu João, seu Matheus, seu Vitor. Tranquilo? Atributo é como ele é, método é como ele funciona. Por aí a ideia. Eu não diria atributo como ele é. Atributos são... Mas até pode ser como ele é, né? Eu gosto de pensar em atributos como características, métodos como ações, certo? O que ele vai fazer. Vamos ver então métodos mais a fundo. Métodos são funções que pertencem a uma classe. Eu sempre disse, método é uma função que pertence a alguém, né?
que pertencia, por exemplo, à lista que pertencia às strings. Agora nós sabemos quem que é esse alguém, que pertence a uma classe, certo? Dentro da classe list, tem uma série de métodos que somente as listas podem usar. Dentro da classe string, tem uma série de métodos, de funções que somente a string pode usar. Dentro da minha classe carro, vai ter uma série de funções, de métodos, que somente carros podem utilizar, certo? No meu carro, então, vou ter um ligar, um desligar, um acelerar, um frear. Repare, são todos verbos, são todas ações, certo? Métodos são ações que meu carro faz. E por fim, eu vou ter o quê? Objetos concretos criados a partir desta classe, certo? Cada um deles é um objeto diferente que eu criei a partir da minha classe carro. Eu tenho aqui um Honda Fit 2017 laranja, eu tenho um Volkswagen T-Cross 2018 azul, eu tenho uma Ferrari 296 2024 amarelo. São todos o quê? Objetos que eu criei a partir da classe carro. E são objetos diferentes. E mais, eu posso ter objetos diferentes que têm as mesmas características, por exemplo. Ora, não existe somente um Volkswagen T-Cross 2018 azul na rua, certo? Existem vários Volkswagen T-Cross 2018 azul. Cada um deles é o quê? É um objeto diferente, é um carro individual, certo? Você vai ter um Volkswagen T-Cross 2018 azul. Você não vai ter todos os Volkswagen T-Cross 2018 azul, certo? E chegamos então ao nosso objeto. Objeto, também chamado de instância. Se acostumem com esse nome, instância, uma instância da classe. Foi criado a partir da classe, tá? Eu vou dizer para você ao longo do curso. Instancie classe tal. Quero dizer o quê? Crie um objeto a partir da classe tal, tá? Nosso objeto, então, ele é o quê? Ele é a coisa real, ele é a representação concreta criado a partir do quê? Do nosso molde, da nossa classe, da nossa abstração, certo? É a representação concreta do nosso modelo. Cada objeto vai ter os atributos definidos pela classe, mas com seus próprios valores, certo? Ora, todos vão ter os mesmos atributos. O valor dos atributos, obviamente, pode ser diferente, tá? E todos eles vão ter o quê? Vão ter as mesmas ações lá da classe. Se minha classe é carro, os meus objetos são carros específicos. Eu vou ter um Honda Fit, eu vou ter um Volkswagen T-Cross, eu vou ter uma Ferrari. Beleza? Faz sentido isso? A diferença de objeto, classe? O que vocês me dizem? Tá bom? Então tá bom. Legal, professor. Mas como é que é isso em código? Vamos dar uma olhada. Para nós definirmos uma classe no Python, nós vamos utilizar a palavra-chave class. Class seguido pelo nome. E detalhe, o nome aqui foi um padrão diferente. Nós não vamos criar um nome como nós criamos o nome de variável, nome de função. Não é mais snake case, onde tudo é minúsculo separado por sublinhado. Não. Aqui nós utilizamos um padrão conhecido como camel case ou Pascal case, certo? Onde a primeira letra de cada palavra é maiúscula, o resto é minúsculo. Repare, não tem o separador entre as palavras. Cadê meu laser? Aqui. Não, cadê meu laser? Aqui. Certo? Primeira letra de cada palavra maiúscula, o resto minúsculo. Não tem separador. Minha classe carro, então, C maiúsculo. Vamos criar uma classe carro. Aula 10.24. Vamos criar aqui testes 10.24.py.
deixar a tela cheia agora, né? E eu vou ter uma classe carro. Certo? Legal, professor. E o que vai dentro da classe carro? Vamos dar uma olhada. Ah, professor, mas se fosse um carro esportivo a classe? Esportivo. Assim, repare, tudo junto. Primeira letra de cada palavra maiúscula, o resto minúscula. Camel case, o padrão. Vamos até colocar aqui. Camel case. Para você lembrar. E o que vai dentro da nossa classe? Primeiro cara que nós vamos ter é um método especial. É um método chamado init. E você já deve ter visto isso antes, digitando seu código. Pessoas que têm 2 sublinhados, algum texto, 2 sublinhados. Certo? Repare aqui, eu coloco def sublinhado, aparece um monte de gente. E nem aparece todo mundo aqui. Tem mais coisa. Esses caras são caras especiais. Nós vamos aprender mais para frente, que nós chamamos eles de métodos mágicos, certo? Por que eles são mágicos? Porque em certas situações o Python vai chamar eles de forma automática. Você também pode conhecer eles como métodos dunder, de double underscore, de 2 sublinhados. Por quê? Porque ele tem 2 sublinhados à frente e atrás. Nós vamos ver um método mágico chamado init. O init, ele é o construtor da classe. Como assim o construtor da classe? O construtor da classe, ele é chamado automaticamente toda vez que um novo objeto é criado a partir da minha classe. O objeto ele é instanciado a partir da classe, certo? E o que eu coloco nesse meu método construtor, certo? Aqui eu vou inicializar os atributos do nosso objeto. O que o nosso carro vai ter? Quais os atributos, quais as características que ele vai ter? Eu vou definir isso dentro do meu construtor. Tá? Por exemplo, tem uma classe carro que tem o seguinte construtor def, 2 sublinhados init. Ele começa com um parâmetro self, a gente já vai entender o que é esse self. Modelo coreano, certo? Os atributos eles são criados com um self ponto, certo? A gente vai entender o que é esse self. Self.modelo, meu atributo modelo, vai receber o valor do meu parâmetro modelo. Meu atributo cor vai receber o valor do atributo do parâmetro cor. Meu atributo ano vai receber o valor do parâmetro ano. Eu tenho aqui, repare, um atributo ligado, cujo valor eu estou passando de forma automática, um valor padrão. Todo carro, quando ele for construído, ele não vai estar ligado. Ligado vai ser um falso. Certo? Esses parâmetros que eu passo aqui no construtor são o quê? São valores que a classe espera receber para poder criar um objeto. Para eu poder criar um objeto carro, uma instância de carro, eu sou obrigado a passar um modelo, uma cor e um ano. E ele vai ter esses 4 atributos. Repare, o atributo ligado eu não quis passar um valor. O atributo ligado, todo carro vai começar com um valor padrão, com um falso. Posso ter isso? Posso, claro, não é problema. Tá fazendo sentido a ideia de construtor, pessoal? Self a gente já vai ver, não se estresse com isso. Mas o construtor em si, tranquilo? E eu vou perguntar bastante para vocês, pessoal, por quê? Porque isso aqui é fundamental, essa aula é ridiculamente importante. Vocês têm que pegar extremamente bem esses conceitos. Eles são básicos para a programação orientada a objetos. Nós vamos cansar de usar isso até o final do ano. Seu Caleb, seu Pablo, como é que a gente está? Dona Sara, seu Vitor, seu Matheus, seu João, seu Frank. Então tá bom.
Vou acreditar em vocês. E o que é aquele self que a gente está passando aqui? Estou até agora tentando encontrar um computador bom. Você perdeu muita coisa? Você conseguiu prestar atenção em alguma coisa, seu Pablo? Se você não conseguiu pegar, se você tem dúvidas, a gente volta. Então faz tempo que você não viu. Tudo bem, vamos revisar. Alguém tem dúvida? Maravilha, ótimo. Vamos voltar então para a ideia de programação orientada a objeto. Está de boas agora, Pablo? Você consegue ouvir? Tá tranquilo? Achou um PC bom? Agora sim, então, beleza. Vamos revisar então, pessoal, certo? Qual que é a ideia central da programação orientada a objetos? Programação orientada a objetos é um estilo de programação, é um paradigma de programação, certo? Que vai o quê? Organizar nosso código em torno de objetos. O que são objetos? Objetos é uma entidade, um objeto, que vai agrupar dados e vai agrupar comportamentos que são relacionados, certo? Dados são os nossos atributos, comportamentos são os nossos métodos. Tá? Nós vamos criar esses objetos a partir de um molde, de um modelo, que é a nossa classe. O que nós temos aqui? Nós temos três carros diferentes. Eu tenho um hatchback laranja, eu tenho um SUV azul, eu tenho um esportivo amarelo. Todos são carros diferentes, a característica deles é diferentes. Um é laranja, um é azul, um é amarelo, certo? Um tem velocidade máxima X, o outro tem velocidade máxima Y, o outro tem uma velocidade máxima Z. Um tem um pneu aro tal, o outro tem um pneu aro tal, o outro tem um pneu aro tal. O chassi de um é X, o chassi de outro é Y, o chassi de outro é Z, certo? Um tem 4 portas, o outro tem 4 portas, o outro tem 2 portas. Mas são todos o quê? São todos carros. Vão ter todos as mesmas características. O valor da característica é diferente. Pode ser diferente. Um é laranja, um é azul, outro é amarelo. Mas todos têm essas características, todos têm uma cor, por exemplo. E eles vão todos executar as mesmas funções. Todo carro liga, todo carro acelera, todo carro freia, certo? Esses objetos, eles são criados a partir de uma classe, nós chamamos de carro, de um molde, né? Todo carro vai ter os mesmos atributos, as mesmas ações, certo? Isto é o quê? Isto é um carro, é uma ideia abstrata, certo? Quem é concreto é o quê? É o carro específico, é esse Honda Fit, é esse T-Cross, é essa Ferrari, tá? Uma classe, então, ela é um molde, é um modelo, é um projeto, é uma planta baixa, é um blueprint, certo? Ela é um modelo para criar objetos. Nesse caso, é um modelo para criar carros de fato, carros concretos, físicos, certo? Dentro da classe, é onde eu vou definir o quê? Os atributos e os métodos que o objeto criado a partir de carro vai ter, criado a partir dessa classe vai ter. Né? Por exemplo, na minha classe carro, é que eu vou definir que todo carro vai ter uma cor, todo carro terá um modelo, certo? Todo carro liga, que todo carro desliga. Beleza? Carro, lembrando, é uma ideia abstrata. É sabe? Não é físico. O que é físico é o quê? É esse Toyota Corolla 2020 amarelo, certo? Esse cara específico, tá? É a representação real. Carro é uma coisa abstrata. Você não tem um carro, você tem um carro modelo tal, né? Placa tal, tal, tal e tal. Beleza? Faz sentido, seu Pablo? Classe, então, é um molde, é um modelo. Ótimo.
O nosso carro, ele vai ter também características, atributos que nós chamamos. Ora, todo carro tem uma cor, tem um tamanho, tem um tipo, tem um modelo, tem um status, tem uma placa, tem um chassi, certo? O valor da cor pode ser diferente de um carro para o outro. O valor do tamanho, do tipo, do modelo, do status, da placa, do chassi pode ser diferente entre um carro e outro, entre um objeto e outro, certo? Mas todos os carros vão ter essas características, vão ter esses atributos, certo? Atributos são, então, o quê? Características, propriedades do que os nossos objetos vão ter, certo? Vão representar o estado do objeto. Para carro, por exemplo, todo carro tem uma cor, tem modelo, tem ano, tem placa, tem um status. Ele está ligado, ele está desligado, certo? Isso são atributos, são características de um carro. Beleza? Esses atributos eu vou definir quais são os atributos na classe. E quando eu for criar um objeto carro de verdade, concreto, eu vou definir, este objeto específico vai ter o atributo tal com este valor, certo? O atributo tal com esse outro valor e por aí vai. Ele vai ter sempre os mesmos atributos dos outros carros, os valores podem ser diferentes. A ideia de atributo. Tudo certo? Seu Pablo, você que tinha perdido por causa do computador. Tranquilo? Maravilha. E todo carro, ele também pode fazer ações. Todo carro liga, desliga, acelera, freia, abastece, liga farol, liga rádio, certo? Essas ações nós chamamos de métodos, certo? Os métodos pertencem à classe carro e todos os objetos criados a partir da classe carro vão ter esses métodos também, certo? Opa, mas a gente já ouviu falar de método antes, certo? Nós vimos os métodos da string, os métodos da lista, os métodos do dicionário. Quando você queria remover um elemento de uma lista, por exemplo, você tinha um método pop, certo? Você removia com base no índice do objeto dentro da lista ou removia o último elemento por padrão, certo? O que eu disse que era um método? Um método é uma função que pertence a alguém. Agora nós sabemos quem que é esse alguém. Um método é uma função que pertence a uma classe. E todos os objetos criados a partir daquela classe vão ter acesso a esses métodos. Ora, quando a gente tinha uma lista de frutas e dava um pop na lista de frutas, o que eu fazia? Eu estava criando um objeto lista de frutas a partir de list, a partir da lista. E dentro de list, ele tem lá o quê? Um método pop. Todos os objetos criados a partir de lista vão ter aqueles métodos. Todos os objetos criados a partir de lista vão ter um pop, por exemplo. Certo? E repare, é somente por aqueles objetos daquela classe. Eu não conseguia dar um pop numa string, por exemplo. Certo? Por quê? Porque a classe string não tem um método pop. Beleza? Aqui o quê? Aqui eu vou ter carros. E todos os meus carros vão ter acesso aos métodos da classe carro. Todos os carros vão poder ligar, acelerar, frear e por aí vai. Métodos, então, são funções que pertencem a uma classe, certo? Eles vão definir o que um objeto sabe fazer, as ações que ele pode fazer. Repare aqui nos nomes, né? Eu tenho um método ligar, desligar, acelerar, frear. São todos o quê? São todos verbos, são todas ações que esse objeto pode fazer. Beleza? Método. Tranquilo? Classe, atributo e método até então. Fechou? Muito bem. E nós finalmente chegamos à ideia de objeto, certo?
Este hatchback é um objeto. Este SUV é um outro objeto que eu criei a partir da classe. Esta esportivo é um terceiro objeto diferente que eu criei também a partir da mesma classe. Eu tenho aqui um Honda Fit 2017 laranja. Eu tenho um Volkswagen T-Cross 2018 azul. Eu tenho uma Ferrari 296 2024 amarelo. São todos o quê? São todos objetos. E um objeto é sempre diferente do outro. E que foram criados a partir da mesma classe. Todos eles têm os mesmos atributos. O valor dos atributos é diferente. Todos eles têm acesso aos mesmos métodos, às mesmas ações que eles podem fazer. Tá? Todos esses objetos ligam, freiam, aceleram, né? Liga farol e por aí vai. Um objeto, então, pessoal, é o quê? Ela é a coisa real. Ela é a representação concreta da minha classe, certo? Eu vou criar um objeto, então, a partir da minha classe, a partir do meu molde, do meu modelo, tá? Cada objeto tem os atributos definidos pela classe, mas com seus próprios valores, certo? Na minha classe carro, por exemplo, objetos específicos seriam o quê? Esses três caras aqui, né? E repare, eu posso ter dois objetos com os mesmos atributos e ainda assim vão ser objetos diferentes. Eu posso ter um segundo Honda Fit 2017 laranja, certo? E ainda assim são dois carros separados. Você vê dois carros na rua, iguais, com as mesmas cores, mesmo modelo. Você não vai dizer, legal, tem um carro aqui. Não, tem dois carros aqui, certo? Faz sentido a ideia de objeto? Objeto também chamado de instância. E se acostumem com esse nome, eu vou utilizar bastante. Cria instância tal, certo? Crie uma instância de carro. Crie um objeto a partir da classe carro. Ótimo. E pensando agora em código, não mais em teoria. Aliás, pensando em teoria ainda. A ideia de classe, de atributo, de método, de objeto. Faz sentido para vocês? Não faz? Ficou alguma dúvida? Perguntem. Na teoria, tá tranquilo? Maravilha. Logo vamos ter dúvidas. Como é que a gente cria, então, uma classe e métodos e atributos e... Eu falei tudo. Classes, atributos, métodos e objetos a partir no Python. Vamos dar uma olhada. Deixa eu só ajustar aqui. Perdão. Aí. Para criarmos uma classe no Python, nós vamos utilizar a palavra-chave class, certo? Class seguido do nome da classe. E repare, o nome da classe vai seguir uma outra convenção, uma outra forma de nomenclatura, né? Aí quando a gente criava variável, criava função, era tudo o quê? Snake case. Tudo letra minúscula, as palavras separadas por um sublinhado. Para classe não, classe utiliza o padrão camel case, certo? A primeira letra de cada palavra maiúscula, o resto minúscula. Estou criando uma classe carro, class carro, com 2 pontos. 2 pontos, o corpo da minha classe vai ser a indentação, vai ter aqueles espaços e por aí vai. Tá? Mas se fosse carro esportivo a minha classe? Não era isso que eu queria fazer. Também não era isso que eu queria fazer. Aqui. Seria carro sublinhado esportivo. Certo? Perdão, sem sublinhado. Carro esportivo. C maiúsculo, E maiúsculo. Dentro da classe, o primeiro cara que nós temos é um cara especial. É um método chamado construtor. Repare, ele tem esses dois sublinhados
à frente e atrás. Isso torna ele especial, certo? Ele é um chamado método mágico, ou método Dunder ainda por cima. Tá? Por que ele é especial? Por que ele é mágico? Métodos mágicos, eles são chamados automaticamente em certas situações pelo próprio Python. Tá? No caso do construtor, está no nome. Quando nós temos um novo objeto sendo instanciado, um novo objeto sendo criado, construído, certo? E o que eu coloco no meu método mágico construtor, no meu método mágico init, certo? Aqui nós vamos passar os atributos que todos os objetos daquela classe vão ter, certo? E eu vou inicializar um valor para esses atributos ainda por cima, certo? Repare que ele tem um self aqui no começo, e ele sempre vai ter um self no começo. A gente já vai entender o que diabos é isso. Eu tenho uma classe carro que tem um construtor, que tem um método construtor. Repare, método é uma função que pertence a uma classe. Você vai criar esse método da mesma forma como você cria uma função. Palavra-chave def, nome do método, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses o quê? Diferentes parâmetros, certo? 2 pontos para indicar o início do método, indentação constante, por aí vai. Já vou explicar qual que é a ideia desse self. Esse self é um autoapontamento, apontando para um objeto específico. A gente já vai entender. Eu estou passando aqui 3 parâmetros. Modelo coreano. Esse modelo coreano são valores que a classe espera receber para criar um objeto. Certo? Você quer criar um carro bonito? Beleza. Qual que é o modelo desse carro? Qual que é a cor desse carro? Qual que é o ano desse carro? E com esses valores que eu estou recebendo, eu vou criar atributos com esses valores iniciais que me foram passados. Atributos são sempre criados com um self ponto. Eu tenho um atributo modelo, é self.modelo. Legal. Qual que vai ser o modelo deste objeto, deste carro? Vai ser um modelo que me foi passado na hora que eu estava criando. O atributo cor vai receber o valor de cor que ele me passou. O atributo ano vai me receber o quê? O valor de ano que ele me passou. Repare, eu tenho um atributo aqui ligado, se o carro está ligado ou não, certo? Esse atributo, eu não estou recebendo um valor do meu construtor, de parâmetros, não tenho um parâmetro para ele. Por quê? Porque eu decidi que eu não queria. Eu decidi que todo carro, ao ser criado, vai estar desligado. Ligado vai ser um falso. Posso ter isso? Posso, claro. Não é problema. Eu poderia ter a mesma coisa para ano, para cor, para modelo. Depende da lógica que você quer criar. Então, o método mágico init, esse construtor, vai ser chamado automaticamente ao criarmos um objeto carro. Ele vai receber valores iniciais, nesse caso para modelo, ano e cor. E ele vai ter um atributo, vai ter mais um atributo ligado que vai ter um valor padrão. Tá fazendo sentido? Sim? Maravilha. Tá, mas o que diabos é esse self? O self, ele é uma referência ao próprio objeto, à própria instância que está executando esse método, certo? Ele é um autoapontamento. Uma analogia seria o quê? Quando você diz, eu vou comer, certo? O eu se refere a quê? A você mesmo, certo? O self é o eu do objeto, certo? Legal. Tô construindo um carro. Mas que carro que eu estou construindo? Eu estou construindo esse Volkswagen T-Cross 2018 azul, certo? Foi ele que chamou o atributo. Nós vamos ver aqui mais para frente diferentes métodos. Repare, eu tenho um método ligar, eu vou ligar um carro. Também recebe self. Quando meu carro chamar, meu carro ponto ligar,
Ele vai para dentro da classe, vai para dentro do método ligar. Tá, mas que carro que ele vai ligar? Ah, são todos os carros que existem? Não, é este carro específico. E para dizer que é este carro específico, que nós temos o self. O self vai apontar, opa, foi aquele carro que quer ligar. Não é todos os carros que querem ligarem, certo? Foi aquele carro específico, aquele Fusca lá, ó, que quer ligar. Ah, então eu vou ligar aquele Fusca. Ah, é aquele Fusca que está sendo criado? Beleza. Então eu vou criar, vou passar um modelo, vou passar um status ligado para aquele Fusca. Beleza? Tem um pouquinho de lógica esse self? Muito bem. Ah, professor, ele tem que ser sempre self? Tem que ser sempre self, tá? Nós, sempre que formos criar métodos, vamos começar com self, tá? Como primeiro parâmetro do nosso método. Mais pra frente a gente vai ver que existem outros caras mais especiais, mas isso são coisas diferentes. Por padrão, self. Tá, mas e para eu criar um objeto, então, a partir da classe, certo? Ou também chamado de instanciar, e vocês vão cansar de ouvir isso, tá? Ah, vamos instanciar a classe carro. Vamos criar um objeto, uma instância a partir da classe carro. Como é que eu vou fazer? Certo? Eu estou guardando uma variável que eu chamei de Honda Fit, o quê? Eu estou chamando a classe carro com C maiúsculo. E estou passando o quê? Modelo coreano, certo? Vamos fazer isso. Vamos instanciar um carro. Tenho a minha classe carro, ela tem um construtor. O que o meu carro vai receber? Ah, meu carro vai receber um modelo, meu carro vai receber uma cor, mas que dificuldade. Meu carro vai receber um ano. E que atributos que ele vai ter? Ele tem um atributo modelo, que vai receber o valor de modelo. Este parâmetro modelo eu podia chamar do que eu quiser, eu podia chamar de Batman. Faz sentido? Não, não faz, certo? Mas eu poderia. O atributo em si continua sendo modelo. O valor que ele vai passar seria outra coisa, mas não tem por que colocar diferente. Eu tenho um atributo cor, que vai receber o valor de cor. Eu tenho um atributo ano, que vai receber o valor de ano. E eu tenho um atributo aqui ligado, se o carro está ligado ou não. Eu vou dizer, por padrão, todo carro está desligado. Todo carro é um falso. Beleza? E quando eu for criar um carro de fato, uma representação concreta dessa classe, vamos criar o nosso Honda Fit. Carro com C maiúsculo, certo? O nome da classe. E a classe, ela espera o quê? Um modelo, uma cor e um ano. Aí um Honda Fit. A cor é laranja. O modelo, o ano é 2017. E vamos debugar, vamos entender o que está acontecendo. Eu vou criar dois carros. Eu vou ter um Volkswagen T-Cross ainda. Também é uma instância de carro. O modelo é um Volkswagen T-Cross. A cor é azul. O ano é 2018. E vamos dar um print aqui no fim do nosso programa, só para ter alguma coisa para segurar. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Se vocês não entenderam alguma linha desse código, me perguntem. Vamos lá. Muito bem. Python vem, vai criar a minha classe carro, vai criar os elementos da classe carro, vai deixar guardadinho ali. Eu tenho uma classe carro, dentro da classe eu tenho um construtor. Repare, ele criou um monte de
caras com 2 sublinhados, um monte de métodos mágicos diferentes de forma automática. Dentro aqui eu tenho meu init. Meu init também tem mais 1 bilhão de coisas. Muito bem. E eu vou querer criar um objeto a partir dessa classe carro. Um objeto cujo modelo é Honda Fit, cuja cor é laranja, cujo ano é 2017. Vamos para dentro da classe carro. Opa! Você quer criar uma instância de carro? Vai chamar automaticamente o construtor, o init. Repare, não preciso pôr para esse cara aqui ponto .init, não. É automático. Vai para dentro de init. Dentro de init, modelo vale Honda Fit, cor vale laranja, ano vale 2017. E o meu self é o quê? Ele vai apontar para um objeto carro específico que eu estou criando, que está nesse endereço de memória, certo? É um carro específico. E eu vou dizer o quê? Que este carro específico vai ter um atributo modelo. Ah, qual que é o valor do modelo dele? Honda Fit. Está aqui. Este objeto específico, este self, tem um modelo que é Honda Fit. Este objeto específico tem um atributo cor, que é laranja. Esse objeto específico vai ter um atributo ano, que é 2017, e vai ter ainda por cima um ligado que vai estar como falso. E está aqui, certo? O meu objeto carro Honda Fit, que está nesse endereço de memória, tem todos esses 4 atributos. Ah, mas eu quero criar agora um novo carro, um Volkswagen T-Cross. Passo aqui os parâmetros que ele quer, vou mandar esses argumentos, vamos para dentro do construtor do carro. Tá, só que beleza, só que carro que eu quero criar? Ah, eu quero criar este outro carro específico que está em esse outro endereço de memória. Repare, é um endereço diferente do meu Honda Fit. Honda Fit, o endereço aqui termina com A50, esse cara termina com A90. Tá? E daí, nesse outro objeto que eu estou criando, ele vai ter o quê? Seus próprios valores para os atributos. Ele também vai ter um modelo. Ele vai ter uma cor. Ele vai ter um ano. Certo? Ele vai ter um status, se ele está ligado ou não. No final das contas, o que eu tenho? Eu tenho 2 objetos carros que são, obviamente, diferentes. Eles estão em locais de memória diferentes. Cada um com os seus próprios atributos. Né? O ano é diferente, a cor é diferente. Ambos estão desligados e o modelo é diferente. Eles poderiam ter os mesmos atributos? Poderiam, mas seriam ainda assim carros diferentes, objetos diferentes. Fez sentido esse código? Dúvidas aqui? Ficou clara a ideia do self, do autoapontamento? Vai ficar mais claro quando a gente colocar mais um método. Tá tentando fazer aí? Eu vou mandar o live share, se você quiser copiar, para não perder tempo. Obviamente, não que seja perda de tempo, né? Copiar é interessante para praticar junto. O link tá aí no chat, live share, se você quiser acessar e copiar. Vou mandar aqui também no chat, tá curto por enquanto. Tá aí no chat. Muito bem. Vamos colocar mais métodos dentro do nosso carro e vamos ver como é que ele vai funcionar. Ele tem um método mágico init. Mas ele vai ter outros métodos que não são mágicos. São ações que meu carro pode fazer. Ah, todo meu carro vai ligar. Para ligar o carro, eu tenho que dizer, mas que carro que eu vou ligar? Ah, esse carro específico? Self. Vamos ligar um carro. Ora, faz sentido ligar um carro que já está ligado? Não, não faz. Eu vou fazer uma verificação aqui dentro. Se ele não estiver ligado, se
not self.ligado. Self.ligado é um booleano, vai ter um verdadeiro ou falso. Se não esse cara, se não for verdade que ele está ligado, se ele não está ligado, então eu posso ligar, faço sentido ligar. Eu vou dizer que self.ligado agora é um verdadeiro. E eu vou dar, sei lá, um print. Eu vou dizer o quê? Self.modelo. E este carro específico com este modelo foi ligado. E do contrário vai ser o quê? Se o carro já está ligado. Então eu vou dar um print. Opa. Self.modelo já está ligado. Não adianta ligar de volta. Beleza? E vamos rodar esse código. Vamos ligar o carro. Como é que eu vou utilizar do meu método? Ora, a gente já viu isso antes. A gente já viu isso com strings, com listas, com dicionários, com todo o resto. Eu vou pegar aqui o meu Honda Fit. Ponto. Ligar. Repare, eu não preciso passar o self. O self vai de forma automática. Certo? Eu tenho um método ligar que não tem nenhum parâmetro. Certo? Self vai sempre de forma automática. Poderia ter outros parâmetros aqui? Poderia. Certo? E daí eu teria que passar, né? Self você não passa. Eu quero ligar o Honda Fit. E daí eu quero ligar o Honda Fit. E daí eu quero ligar o T-Cross. Vamos rodar. Vamos debugar esse cara. Vamos entender o que está acontecendo. Deixa eu mandar para você também só um método, se você quiser copiar. Tá aí. Bora lá. Então vem, cria a minha classe carro, vai criar os métodos da classe carro, vai deixar guardado. Tá aqui. Tem uma classe carro, que tem métodos mágicos, e tem aqui um método ligar, certo? Maravilha. E nós vamos querer criar um carro. Vamos instanciar um carro. Vamos criar um objeto da classe carro. O meu Honda Fit. Os valores vão lá para dentro do meu construtor. Dentro do meu construtor, eu vou criar os meus atributos para esse carro. Para este carro específico. Para este carro desse endereço de memória. Ele vai ter um modelo, uma cor, um ano e um ligado que vai ser um falso. Tá aqui. Eu tenho um Honda Fit. Em seguida, vamos criar um Volkswagen T-Cross. Vai lá para dentro do construtor, com aqueles valores, e vamos criar atributos em cima desses valores. Vou ter um modelo, uma cor, um ano, e ligado que por padrão é falso para todo mundo. Esse fim do programa eu esqueci de tirar. Não é o fim do programa de fato. Tudo bem? Vamos ter aqui Honda Fit.ligar. O que está acontecendo? Eu estou chamando o método ligar para este Honda Fit específico, certo? Eu não quero ligar todos os carros, eu vou ligar um Honda Fit só. Vamos para dentro da nossa classe, para dentro do método ligar. Dentro do método ligar, o que ele tem? Ele tem um self, certo? Ele tem um self. Mas que carro que eu quero ligar? Ora, é aquele carro que está nesse endereço de memória, cujo modelo é Honda Fit, cor é laranja, ano 2017, que atualmente está desligado. Certo? Lá dentro eu vou verificar if not self.ligado. Se self.ligado não for um verdadeiro. Mas que self? O self de quem chamou, o Honda Fit. Certo? Lá no Honda Fit, o valor de ligado é falso? É falso. Tá aqui. Essa condição é verdadeira. Sendo verdadeira, vai entrar no bloco desse if. Vou alterar o valor desse atributo do Honda Fit. Ligado agora vai ser um verdadeiro. E tá aqui. É um verdadeiro. E eu vou dar um print dizendo, self.modelo foi ligado. No self, no próprio objeto, modelo é o quê? Honda Fit. Honda Fit foi ligado. Beleza. Se eu olhar aqui os atributos desse meu objeto Honda Fit,
Ligado agora é um verdadeiro. Faz sentido isso que eu fiz? Alguma dúvida? Isso aqui é ridiculamente importante, pessoal. Perguntem. E não é simples também. Perguntem. O que vocês me dizem? Tranquilo? Acho que sim. Tudo bem. Logo a gente vai praticar. E agora eu vou tentar ligar novamente o meu objeto HondaFit. HondaFit.ligar, chamando o método ligar, vamos para dentro da classe, para dentro do método. Ah, o valor do self é ok. Ah, é aquele objeto específico que chamou o método ligar. Foi novamente este HondaFit neste endereço de memória. Vamos fazer a verificação. O ligado é um falso? Não, não é um falso, é um verdadeiro. Essa condição então é falsa. Vai cair no else. No else vai dar um print. Opa! Este HondaFit já está ligado. O HondaFit já está ligado. E daí eu quero ligar o Volkswagen T-Cross. Vamos lá. Volkswagen T-Cross, ponto ligar. Vamos para dentro da classe, para dentro do método. Self agora, repare, é outro objeto que está em outro local de memória, que tem outros atributos. Enquanto que, para o meu HondaFit ligado a um verdadeiro, para o T-Cross ligado a um falso nesse momento. Ele não está ligado, essa condição é verdadeira. Entra no bloco desse if. Vai alterar o atributo ligado para verdadeiro. E vai dar um print. Opa! Self.modelo foi ligado. Terminou o método ligar, vai sair da classe e vai voltar para quem chamou, certo? Foi aqui. E daí, no caso, ele deu um print. Isto aqui, pessoal. Dúvidas? Ah, professor, eu estou conseguindo chamar os métodos, certo? Certo. Eu posso chamar os atributos também? Posso? Certo? Quero dar um print aqui no HondaFit pontuando. Quero ver o ano do HondaFit. Consigo fazer isso? Consigo. Por padrão, eu consigo acessar. A gente vai ver aqui mais pra frente que existem situações que eu não quero que acesse, que eu não vou permitir que você acesse os atributos de forma direta. Mas por padrão eu posso. Maravilha. E tá aqui. Vou dar um print em HondaFit.ano, vai me trazer o ano daquele HondaFit, 2017. Repare, ele é um atributo. Eu não vou passar aqui parênteses, certo? Parênteses são para quem? São para métodos e para funções. Vamos criar mais um método. Eu criei um método para ligar, vamos criar um método para desligar o carro. Desligar. Também vou desligar um carro específico, vou passar o self como primeiro valor. Se self.ligado for um verdadeiro, ele é um booleano, significa que meu carro está ligado, eu posso desligar ele. Self.ligado passa a ser um falso e eu vou dar um print. Vou dizer o quê? Que self.modelo foi desligado. E do contrário, o contrário vai ser quando? Quando o carro já está desligado. Eu vou dar um outro print. Opa, é isso que eu queria. Dizendo o quê? Que self.modelo já está desligado. Não consegue desligar o que já está desligado. E muito bem.
Vamos criar mais um terceiro carro aqui. Eu vou ter agora uma Ferrari 296. É uma instância de carro. Modelo é uma Ferrari 296. Se eu não me engano, eu passei que a cor era amarelo. O ano era 2024. Não. Eu posso dar print aqui no valor dos atributos. Ah, o meu Honda Fit, eu quero ver o modelo dele. O meu Honda Fit, eu quero ver o ano dele. Quero dar um print no meu Honda Fit no status dele, se ele está ligado ou não, ligado. Beleza? E tá aqui. Honda Fit 2017 falso, não está ligado. Ah, vamos ligar então. Honda Fit, ponto ligar. Diz que o Honda Fit foi ligado. Vamos dar uma olhada de volta no atributo ligado. Repare, onde era falso era verdadeiro. Maravilha. Se eu tentar ligar de volta. Opa, já está ligado? Vai me dizer. O Honda Fit já está ligado. Vamos desligar ele. Honda Fit, ponto desligar. Ele está ligado? Está. Consigo desligar? Consigo. O Honda Fit agora foi desligado. E será que eu consigo alterar o valor de um atributo de forma direta? Ah, eu vou dizer que o Honda Fit ele foi pintado. Ele não é mais... O que ele é? Eu não dei print na cor, né? Honda Fit.cor. Ele era laranja. Será que eu consigo dizer que o Honda Fit.cor agora é branco? Por padrão eu consigo. Sim. Eu consigo alterar o valor de um atributo, de um objeto, da seguinte forma, né? No objeto, ponto, nome do atributo, sinal de igual, um novo valor. Se eu der um print agora no meu Honda Fit.cor, tá lá. Ele é branco agora. Vamos criar um método para ver todas as informações do carro. Método info para ver as informações. O método info ele vai dar um print do que? Self.modelo. Temos aqui um carro self.modelo. Ano self.ano. Cor self.cor. Ligado. Self.ligado. Daí vamos chamar aqui Honda Fit.info. Ele me dá as informações do carro. Opa, é um carro Honda Fit, ano 2017, cor branco, porque eu acabei de mudar. Ligado? Não, não está ligado, é falso. E a gente poderia fazer a mesma coisa para os nossos outros 3 objetos. Eu criei e nem utilizei eles. Nossos 2 objetos aqui. Tranquilo aqui? Faz sentido o que a gente fez até agora? Faz. Ótimo. Repare então, por padrão eu posso alterar um atributo de forma direta. Logo a gente vai ver que eu posso proibir isso aqui, eu posso dificultar isso aqui, porque ele não altere de forma direta. Ou até para acessar um valor de um atributo, certo? Nem modificar, mas acessar. Ah, eu não quero que ele acesse de forma direta. Quero que ele acesse através de um método. É uma coisa bem comum de se fazer. A gente vai poder fazer isso também. Muito bem, muito bem, muito bem.
nós temos exercícios para fazer com relação a objetos. Aqui, PO, exercício 1. Que eu não vou passar hoje, porque nós não temos tempo, nós temos meros 5 minutos a mais, certo? Então, pessoal, esse exercício vai ficar para semana que vem, tá? Um bom final de semana a todos. Semana que vem nós vamos voltar a falar sobre programação orientada a objetos, certo? Eu vou fazer uma revisão e a gente vai continuar de lá. A gente vai fazer uma série de exercícios, beleza? No mais, então, nós ficamos por aqui. Bom final de semana. Até semana que vem. Falou.